disputa dentro dessa democracia representativa. E o que é pior, né? E o que é pior é que você tem praticamente um suicídio lento do voto de opinião, da força do voto de opinião, que é a força que move a sociedade. É a opinião que move a sociedade. E se você observar bem da década de 80, Cássio, para cá, você percebe uma diminuição cada vez maior da influência desse voto. Eu estou chamando voto de opinião, participação de opinião, porque ele começa a se diluir nas impossibilidades que o sistema da democracia representativa impõe para todos nós. Ou seja, é fundamental para que a democracia representativa neste país ela continue a existir e para que ela seja democracia naturalmente, né, dentro dos marcos, inclusive burgueses que aí estão, é fundamental que nós possamos fazer uma reforma política profunda, mas com participação da população. A grande tarefa nossa é falar para fora daqui. Essa é a tarefa nossa. Essa talvez seja a grande desafio de cada um de nós. Porque nós sabemos o que a gente quer, o que a gente luta. Mas a sociedade, ela é múltipla. A sociedade está cheia de pensamentos. Então, o primeiro debate é trazer essa sociedade que é multifacetada, para o plebiscito. E a gente tem que saber acolher e perceber que tem debates que eles não podem nem devem ser antecipados. Tem debates que serão próprios da própria sociedade. Mas é fundamental que essa discussão venha para o plebiscito e que esse plebiscito ele possa naturalmente sair vitorioso, para que a partir disso o povo do Brasil, com uma constituinte exclusiva, e exclusiva é fundamental, porque o Congresso não tem capacidade de fazer essa reforma. O Congresso não vai ter capacidade de cortar na própria carne. O Congresso, a partir desses grandes investimentos que são feitos majoritariamente, o Congresso não vai ter condição de comandar uma reforma política que pudesse mexer nas estruturas que nós precisamos, que sejam mexidas em nome dessa democracia que nós efetivamente queremos retomar a sua construção. Então, me parece que esse é o momento de unidade na ação. Não é neutralizar absolutamente o pensamento de A, B ou C, mas unidade na ação. E fazer com que a nossa sociedade, até certo ponto tão adormecida para os grandes temas, que não incluam algo objetivamente, ela possa se rearticular, como já fez isso em outros momentos da nossa história, ela possa se rearticular e possa fazer com que o Congresso aprove esse plebiscito e a partir disso a gente tenha uma vitória dentro desse plebiscito. Nosso desejo, o partido que eu represento, tenho certeza de todos os companheiros que aqui estão, é que a gente possa dar tudo para construir a unidade nessa caminhada, para fazer com que a sociedade sinta segurança nesse processo. O Brasil precisa de segurança. O Brasil está saindo muito partido. O Brasil precisa efetivamente de reconhecer em algum processo a legitimidade necessária para poder reconstruir uma determinada caminhada na sua história. E essa caminhada é a reforma política. Nós precisamos ter um compromisso com a democracia. Esse compromisso passa pela mudança radical nas regras, que eu particularmente não quero nem discuti-las agora, mas nós vamos discutir lá na frente, depois da vitória do plebiscito. Essa é a questão. Cada um de nós, com certeza, cada um dos partidos, cada um dos agrupamentos, dos movimentos, terão as suas visões e serão respeitadas e vamos disputá-las. Mas nesse momento é fundamental levar para o Congresso uma posição única e dizer ao Congresso que nós não aceitamos que o Congresso que aí está faça a reforma política, porque ele não tem capacidade nem condição política de fazer a reforma. Essa é a questão. Não é porque
seja ruinzinho ou bonzinho, não. Não tem por outras razões. Não tem pela construção da grande maioria do próprio Congresso. Não tem por outras situações. E é exatamente por conta disso que eu quero aqui empenhar todos os esforços necessários para que a gente possa dar contribuição ao Brasil, a Paraíba dar contribuição ao Brasil, nós todos, forças políticas, dar essa contribuição e poder fazer com que esse país respire e reconstrua o seu processo democrático a partir do plebiscito e a partir de uma reforma que venha de um constituinte exclusivo. Muito obrigado. Constituinte quando? Constituinte quando? Constituinte quando? No debate sobre a questão da reforma política. Apesar de grandes deputadas e grandes deputados, senadores que têm esse compromisso, mas a maioria gigantesca do Congresso, infelizmente, não consegue perceber a mudança por que passa a sociedade brasileira. Portanto, este é o grande momento de avançarmos nessa direção. Esse debate foi feito na campanha eleitoral, a campanha presidencial pautou muito bem essa questão da reforma política, colocado pela nossa companheira. É a mãe de todas as reformas, é a partir daí onde a gente consegue avançar e transformar esse país. Portanto, todos os movimentos sociais aqui presentes, partidos políticos, têm essa concepção, independente até da forma como nós vamos, aliás, das bandeiras que nós vamos defender nessa reforma política, mas tem algo muito mais forte que nos une aqui, é a necessidade que efetivamente aconteça essa reforma política. Porque da maneira como o país se encontra, da maneira como o Congresso se encontra, da maneira como acontece o processo eleitoral desse país, nós não podemos mais continuar. É fundamental que esse plebiscito chegue às ruas desse país para que o povo brasileiro, para que a sociedade brasileira tenha nas suas mãos o poder de decidir os rumos que a gente quer que esse país seja. Portanto, esse é um debate fundamental, numa hora oportuna, porque nós acabamos de fechar as urnas, mas o povo brasileiro está dizendo que quer algo mais. Não apenas a eleição, mas quer contribuir com esta reforma política, pensando num país cada vez mais justo. Boa tarde, saudar os companheiros, estamos juntos nessa caminhada. Para nos dizer que temos caras, nossas burcas invisíveis neste país, que precisam ser visibilizadas e que precisam ser desconstruídas. Nós precisamos ter um poder representativo que tenha a cara do povo brasileiro. E o povo brasileiro é majoritariamente feminino, é majoritariamente negro. E negros e mulheres estão subrepresentados. Como estão subrepresentados os trabalhadores e trabalhadoras. Nós temos uma bancada que representa o latifúndio neste país, e o latifúndio são 0,08% da população que detém o poder e detém a posse de mais de 80% das terras cultiváveis deste país. Este segmento da população, que representa 0,08% da população, tem uma bancada de mais ou de por volta de 200 parlamentares em um parlamento ou uma Câmara que contém 513 representantes. Por isso, nós precisamos dizer que este Congresso pertence ao povo brasileiro e nós nos pertencemos a ele. É preciso dizer que precisamos fazer um sistema político que tenha a cara deste povo brasileiro para que nós possamos fazer o luto do colonialismo, o luto da escravidão e o luto da ditadura militar. No Congresso Nacional, representantes do Congresso, parlamentares que se somam ao decreto da
deputada Luísa Erundina, o deputado Renato Simões, para que dizer que o povo precisa pegar nas suas mãos a necessidade de termos um plebiscito para que a sua vontade possa ser expressa e possa ser respeitada. E para que nós possamos poder dizer, batendo no peito, para fazer valer uma democracia, que é o único regime que precisa de representação e consciência política para existir, se não é remédio de democracia, para que nós possamos bater no peito e dizer, o Congresso já não é mais, ou não será, um conglomerado e um somatório de interesses econômicos. O Congresso é a representação do povo. E com o plebiscito, com a Constituinte, nós queremos poder dizer para todas e todos escutarem que estamos sendo agentes de transformação desse país e produzindo a reforma que é a mãe de todas as reformas, batendo no peito e dizendo, este sim, o Congresso que sai de uma Constituinte, do sistema político que sai de uma Constituinte, nos representa. Um abraço e parabéns para vocês.